Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do ACRcast. Eu sou Célia Carvalho, professora, empreendedora e fundadora da ACR Educação. Este canal foi criado especialmente para trazer profissionais da área da educação para falar das suas vivências, das suas histórias, né, das suas expectativas relacionadas à educação. E hoje eu tenho algo muito especial aqui, que é relacionado ao esporte. Há muitos sonhos, sabe? Existem muitos jovens que têm sonho relacionado ao esporte, né? A ser jogador. E aqui hoje eu trouxe um ícone, gente, né? Porque eu fui pesquisar sobre a vida dele. Tá lá como o lendário, o centenário do Pinheiros, Silvio Forte. Obrigado, Célia, pelo convite. Um prazer estar aqui com você, batendo um papo. Passando para você um pouquinho da minha experiência, da minha vivência no esporte, eu que vivenciei praticando o esporte e depois ensinando o esporte. Estou muito contente de estar aqui com você. Eu que agradeço. Essa é uma honra, né, ter você aqui. E eu gostaria que você se apresentasse falando da sua formação, né, do seu histórico profissional aí. Bom, eu me chamo Silvio Forte, eu sou ex-atleta de futebol, joguei praticamente quase todas as modalidades esportivas, né? Porque antigamente a gente se fazia esporte. E sou ex-atleta de futebol, joguei até meus 30 anos e depois me formei em educação física. E paralelo a isso, eu tenho a graduação em natação e voleibol, onde tem aí minha carreira todinha pela frente dentro do voleibol. Nossa, que bacana. Então, Silvia, como a sua história iniciou no esporte, seguiu para o vôlei, como que aconteceu essa transição? Por que o vôlei? Foi uma transferência de habilidades, né? Eu fazia futebol, eu fui goleiro do Palmeiras por um bom tempo e segui carreira aí até 79. E depois eu entrei na educação física, fiz um bom curso e antes de me formar eu já estava num grande colégio de São Paulo e eu abandonei com as contusões, abandonei o futebol e fiquei me dedicando só na educação física. Paralela à educação física do colégio, eu me graduei em voleibol e entrei no Clube Pinheiros. Hoje eu tenho 42 anos de Clube Pinheiros. E entrei na modalidade do voleibol como técnico das categorias de base e fui graduando a cada passar de temporada aí. Bom, aqui já passou Rafael, Cláudio, né, que foram treinados por você, né? Foram, verdade. E você passou por uma peneira no Palmeiras, ainda muito jovem. Como foi essa experiência e o que representou essa experiência para sua carreira? Bom, essa carreira foi o início de tudo, né? Eu jogava na minha cidade, né, no interior, e tinha uns olheiros do Palmeiras e me fizeram o convite. Eu vim num domingo à noite para São Paulo e na segunda-feira eu fiz o teste e eu não voltei para casa. Foi o contrário aí de praticamente, acredito que todos os atletas que fazem peneira, que ficam 3, 4, 5 meses, até anos fazendo essa peneira, aguardando uma resposta. Eu vim achando que voltaria na segunda mesmo para o interior. E eles me seguraram, né? Fiquei alojado no Palmeiras e eu estreiei na semana seguinte contra o Santos dentro da Vila Belmiro. Então foi uma evolução assim na minha carreira esportiva monstruosa, meteórica. Porque você vem fazer uma peneira no domingo, no sábado seguinte você está dentro da Vila jogando contra o Santos, de Cláudio Adão e aquela turma toda dos anos 70. Então, eu percebi aí que a coisa era mais séria, né? E daí foi só alegria, porque nesse mesmo ano de 72, eu fui inscrito na Taça Libertadores da América, hoje é Copa. Na época era Taça Libertadores da América, nada mais, nada menos que os atletas da academia do Palmeiras naquela época. Os antigos vão recordar, né? Com certeza. E eu lá com 17 anos no meio daquelas feras todas lá. Então eu fiquei no Palmeiras até 73, comecinho de 74 eu fui para Portuguesa.
E fiquei 75, viajei pelo Brasil todo, aí rodei pelo Botafogo, fui para Londrina, fui para o Juventude de Caxias do Sul, tive uma passagem rápida no Bom Sucesso, no São Cristóvão, quer dizer, no Rio de Janeiro, e depois eu vim terminar aqui no Juventus, mas já brigando com a educação física. E aí meu pai, muito sábio, falou, olha filho, você começou lá em cima no Palmeiras, você está aí no Juventus, nada contra o Juventus, pelo contrário, é uma equipe que a gente sempre gostou, é a minha segunda equipe em São Paulo, mas você precisa estudar, você abandonou os estudos, você está levando os estudos na brincadeira. E eu disse para ele, não, eu vou estudar, e fiz um vestibular na semana seguinte, eu entrei bem, eu sempre fui meio Caxias para estudar, e pouco tempo de faculdade, José Elias de Proença, hoje preparador físico da Seleção Brasileira, me levou para o Colégio Magno, para eu começar a trabalhar lá, dar aula e seguir minha carreira aí. Logo em seguida eu já vim para o Pinheiros e estou até hoje. E aí no Pinheiros você está como técnico? No Pinheiros hoje eu coordeno a base. Ah, tá. Eu dirigi até o ano passado. Eu tenho na minha carreira 108 títulos oficiais. Foram títulos assim trabalhados, né? Durante o ano a gente disputava aí 4, 5 campeonatos. Na época eu tinha 2 equipes e foi se somando. Hoje eu tenho na minha carreira 108 títulos. Eu vou tentar chegar no 100º, no 110. Quem sabe eu termino aí nos próximos anos. Então, dos títulos já passou do centenário, já. Já, saiu até uma reportagem, se o pessoal achar aí no YouTube, aí deve ter alguma coisa do Pinheiros, fez uma reportagem na época. E, lógico, fiquei muito contente, foi um reconhecimento. Mas a gente não vive para títulos, né? Sim. Eu sou um educador, eu gosto de formar atletas. Então, eu peneirava os atletas nesse Brasil todo e era no masculino. Há 5 anos que eu fui para o feminino. Acabou o masculino no Pinheiros, eu fui para o feminino e estou tentando fazer com o feminino o que eu fiz com o masculino. Não é fácil, é mais difícil. O feminino é muito mais difícil, mais complexo. Mas a gente está tentando. A gente está montando alguma coisa por ano que vem aí. Bacana. Hoje, muitos jovens sonham em viver o esporte. E esse sonho ainda é possível? O que é preciso para transformá-lo em realidade? Hoje está muito mais difícil do que antigamente, né? Ele tem que ter um apoio muito grande da família, né? E ser muito, mas muito perseverante. Ele tem que confiar muito no seu potencial e tem que acreditar e não deixar que nada de insucesso abata na sua carreira, na sua vida. Ele tem que lutar para conquistar, porque a concorrência hoje ela está muito grande. E o que acontece hoje são que cada atleta hoje tem um empresário. E isso dificulta muito na carreira do atleta iniciante que não tem a experiência para esse lado, né? Então, eu acredito que e tem que dar um pouquinho de sorte de pegar um técnico que gosta de formar atleta e que não vai buscar só o resultado. Sim. Falar que não gosta de resultado, eu acho que é uma coisa que não soa bem. Eu buscava o resultado, mas ninguém sabia da minha intensidade na formação desse atleta. Então, você sempre é um técnico a ser batido, né? Até conhecerem os seus tombos. No início você falou referente que não era como antigamente, referente à quantidade de pessoas hoje, por exemplo, que estão no esporte. Você acha que diminuiu? Como que está a frequência das pessoas quererem ir para o esporte? Hoje está mais difícil no sentido de opções, né? Opções. Naquela época, fazer um teste no Palmeiras era a chance da vida. Hoje, se não tiver primeiro o biotipo e você não tiver uma pessoa que indique, você não passa nem na calçada do Palmeiras, da Parque Antártica, né? No Allianz. Então, eu fui naquela época, eu acho que, com a ajuda de Deus, bem beneficiado.
Você não chega numa segunda de manhã e no sábado você já está jogando, entendeu? Principalmente numa equipe que era o Palmeiras na época, era a elite do Brasil, era a base da seleção brasileira. Então, eu não gosto de falar muito em sorte, eu gosto o destino estava conspirando para que eu saísse do interior, vivenciasse uma experiência esportiva rica e fizesse a transferência das habilidades do futebol para o voleibol. E que me conduziu a ser o técnico que eu fui na minha carreira toda, não me aposentei ainda, e que hoje eu, bem mais amadurecido, eu sei, por exemplo, o que é formar um atleta. Antigamente, eu queria formar um atleta, mas visando muito a competição. E hoje eu sei que o melhor não seria os 3 horas de treinamento que eu dava na época. Hoje eu acho que um treinamento bem dado, 1h30 é o suficiente. Hoje você tem que dar mais qualidade e não quantidade nos treinamentos. Bom, tudo tem um propósito, Silvio. Se você não tivesse entrado, como que você seria esse cara grandioso que você é hoje, transformou Exatamente. tantas vidas? Tenho certeza que existe Exatamente. muitas pessoas aí, né? Foi um empurrão de Deus assim na minha carreira. Primeiro, para que eu saísse de uma cidade pequena, minúscula do interior, para que alcançasse aí um grande centro e pudesse desenvolver o trabalho que eu fiz aí e formar grandes pessoas. Os que não viraram grandes atletas, viraram grandes pessoas, seres humanos que têm amizade até hoje. Grandes médicos, advogados, engenheiros, e que eu mantenho amizade ainda até hoje. E, na sua experiência, o talento é suficiente ou existe outras competências que fazem um jovem chegar ao alto rendimento? O talento, hoje, ele é fator Predominante. muito importante, primordial. Agora, você tem que ter também a sorte de ter do seu lado, caminhando do seu lado, a ajuda da família e uma boa comissão técnica te orientando, verdadeiramente te orientando para o sucesso. Senão você não, só o talento hoje não resolve. E você é conhecido por revelar talentos. O que um treinador observa em um atleta durante uma avaliação? Bom, primeiro o biotipo dele, né? Se ele está com o biotipo adequado para o esporte, para a modalidade. Nós estamos vivendo aí um dilema no Mundial, né? Nós fomos com a seleção feminina, sub-17, para o Chile, disputar o Mundial, e nós não ganhamos até agora nenhum jogo. E eu não sei o resultado de Brasil e Japão, mas a gente o Brasil não ganhou nenhum jogo. E a grande crítica, né, no meio é que levaram atletas com baixíssima estatura, dizendo que aqui tem atletas, e tem mesmo, com acima de 1,90, meninas com quase 2 metros de altura, e levaram meninas de 1,68, 1,70, 1,75, em 80, poucas meninas chegam em 90. Para um mundial, esse é um fator que você não terá grande sucesso, entendeu? Eu, no meu caso, levaria as atletas mais altas, mas que daqui 5 anos estariam disputando uma vaga numa equipe forte e numa seleção brasileira adulta. Não adianta você ganhar um campeonato com meninas de 1,75, sendo que lá na frente, 1,75, ela não vai entrar nem na quadra para ser a líbero. Então, eu acho que esse biotipo é fundamental. E a saúde física, resistência, força, potência, coordenação motora, isso influencia muito. Mas aí já é um trabalho a ser desenvolvido por uma boa e competente comissão técnica. Quem quer praticar esporte, acho que seria o ideal entender todos essa dinâmica, né? Referente à altura, porque senão é um fator de corte, né? Exatamente. Na minha época, não se levava. Eu era goleiro. Hoje, com 1,76 m, eu não passaria nem nos portões do Allianz.
Mas na minha época, eu tinha o grande goleiro, que era o Leão, que era da seleção brasileira, com 1,79 m. Na imprensa saiu em 80, mas era 1,79, porque a gente pesava e media todos os treinos, e ele estava do meu lado. Era 1,79. Hoje, eu não teria tido essa oportunidade. Então, você tem que saber realmente os limites e as exigências do esporte. Por exemplo, um central dentro da quadra de vôlei com 1,80 m não vai jogar, né? Agora, ele é muito habilidoso, ele é muito inteligente, desloca ele, essa é a função do técnico, para a saída, para ser um oposto. Então, essa transferência de posicionamento, de posição, quer dizer, dentro de uma equipe, é função do técnico. Então, essa expertise do técnico tem que acontecer nesses momentos. Esse é o valor do técnico. Você descobre talentos assim. Eu vou dar exemplo. William Mago, o levantador que foi campeão olímpico no Rio 16, foi meu atleta desde o colégio. Mas ele tem 1,85, tinha na época 1,83. Hoje ele tem 1,85, 1,86. Eu disse para ele, você é muito habilidoso, mas tem que ficar na mão, você tem que ser levantador. Então eu fiz um acordo com ele. No mirim, você ataca, se satisfaz sendo atacante, e no infantil, você vai ser um levantador. E assim foi, com Vinhedo, com outros atletas que eu fiz essa transferência aí. Douglas Souza chegou para mim com 1,90 m, central. Era central porque os outros tinham 1,70 m. Então, mais alta a técnica, sabiamente, colocou no meio. Mas era um atleta que passava, tinha uma prancha de passe muito boa. E eu disse para ele, você tem que ser ponteiro, você tem uma manchete melhor do que os meninos que treinam para passar. Ele não gostou muito da ideia, mas a gente conseguiu reverter essa ideia dele, e ele passou para a ponta e foi hoje um dos grandes ponteiros aí que nós tivemos no mundo, foi campeão olímpico também. Então, essa característica de mudar as posições, de incentivar para que conquiste alguma coisa dentro da equipe, sem dispensar, eu acho que é um papel muito importante que o técnico tem que trabalhar dentro da equipe. Faz total diferença, né? Faz total diferença, e você está mostrando para ele que ele tem capacidade. Sim. Às vezes não disseram para ele, olha, você é grandão, vai no meio. Não, você é grandão e quando você crescer, todos serão altos como você. Mas você já está numa posição que você vai conseguir ser um dos melhores. Certeza. E como que funciona as peneiras e os processos de seleção dos clubes? Existe uma idade mais indicada para começar? As peneiras começam normalmente em outubro, novembro, até dezembro, né? Às vezes, a gente fazia peneira na época do Rafa, por exemplo, vinha 350, 400 meninos. E às vezes a gente precisava de uma posição, que seria o levantador, então ponta. Mas a gente eu não gostava de cortar esse sonho. Eu deixava que todos fizessem a peneira, o teste, porque às vezes no meio desses 400, um ou outro teria jeito, não para aquele ano, mas teria possibilidade de no ano seguinte ser selecionado. Então, o que acontece? A gente já amarrava ali com a família essa possibilidade de no ano seguinte estar voltando sem a peneira já para entrar. Então, essa peneira, eu praticamente, eu não gostava, essa função eu deixava por Rafinha. No momento de falar muito obrigado, não vamos ficar com ninguém, desculpa. Olhar com sonho, com emocional, né? Porque para esse momento eu sou muito fraco. Então eu deixava pro Rafael, falava, Rafael, desse grupo ninguém. Aí ele ia lá, pegava os 40, falava, olha, gente, agradeço, tal. E eles saíam bravos, porque faziam meia hora de 40 minutos de bate-bola ali e não era aproveitado, né? Mas tem que ser assim. É a glória ao sofrimento, do sofrimento à glória. Tem que saber perder, né? Saber essa questão do sonho, persistir se a pessoa realmente quer, né? Eu acredito que é uma posição bem muito delicada. Dolorosa, delicada, mas tem que tratar com muito respeito, porque Sim, você está trabalhando ali com crianças, né? Com sonhos de adolescentes,
que estava almejando ser alguém no esporte lá na frente. Essas crianças e adolescentes, eles já vêm de algum clube que eles já vêm treinando, ou eles só por jogar por si acaba se inscrevendo e vindo? Como que funciona? Normalmente eles estão na educação física. Naquela época ainda funcionava um pouco. Hoje está uma lástima. E muitos de escolinhas de clubes, né? Então, abria-se a peneira, era divulgado, eles faziam uma inscrição e no dia tal eles estavam lá para fazer esse teste. E as nossas foram sempre muito concorridas. E quais são os principais critérios, né, para um jovem ser aprovado? Quais são os motivos mais comuns para eles serem cortados? O biotipo e a coordenação, É o né? principal. Às vezes você percebe que ele não é alto, ele é gordinho. Eles às vezes não percebem, eles querem ter a oportunidade. E a gente nunca deixou de dar essa oportunidade. E a dificuldade motora. Tem casos que você, em um ano, você conserta, passadas trocadas, essas dificuldades todas. Mas tem situações que não vai dar jeito, não tem jeito. E lá é de um ano para o outro, entendeu? Então, essas são as dificuldades. E depois, a parte cognitiva, a gente observa muito. Os que apresentam maiores dificuldades, a gente já vai deixando para uma segunda oportunidade. E quando um atleta não é selecionado, isso significa que ele não tem potencial ou existem outros fatores que influenciam essa decisão? Quando a gente percebe que ele não tem condições, eu tinha um amigo do clube do lado ali, que eu falava, olha, eu tenho esse atleta que não está pronto no momento. Você quer? Você trabalha um ano que vem a gente avalia e ele volta para cá. Aí existia esse acordo, entendeu? Bacana. Para não cortar de vez. Então, sempre 3 ou 4 eu mandava para esse clube do lado e eles aproveitavam o garoto e depois devolviam. E às vezes o garoto nem queria voltar mais, ele queria jogar mais um ano e parar para estudar. Mas a gente ajudou, entendeu? Essa era uma das soluções que a gente costumava dar na época. Quando você falou que você veio e você até achou que você não seria selecionado e foi, o Rafa fala que foi a mesma coisa, né? Ele veio para acompanhar os amigos e acabou ficando, né? O Rafa venceu pela insistência e educação dele, junto com a inteligência. Porque eu vi aquele menininho, pequenininho, magrinho, e com habilidade para levantar. E naquele ano não tinha levantador. Então eu aproveitei o Rafael. 2 anos depois, ele já era o líder. E no alojamento dos atletas, ele é quem gerenciava tudo aquilo lá. E aí, quando não tinha mais jeito, que a gente tinha que dispensar, eu consegui uma bolsa, estimulei ele a fazer educação física, e aí conseguimos para que ele ficasse como tomando conta do alojamento. Então, o clube dava uma ajuda de custo ali para iniciante, ele fazia as refeições do clube e morava no alojamento que o clube pagava, um apartamento. E tomava conta daquela rapaziada toda que não era fácil. Foi uma das melhores coisas que a gente fez, porque nós passamos a dominar ali a área, não tivemos problema com atletas durante 5, 6 anos que ele tomou conta lá. E depois trabalhou na parte administrativa do clube e sempre foi um cara muito honesto, muito leal, muito estudioso e até hoje está estudando. Então é um cara que eu não me arrependo nunca de ter empurrado. Esse eu empurrei mesmo. E você sempre investiu muito na sua formação acadêmica e hoje você possui diversas especializações. Qual é a importância dos estudos para quem deseja formar atletas de excelência? A vida é uma constante aprendizado. Com certeza. Se eu me formei em 80 e paro só dando aula, hoje eu terminei o ano passado a minha 5ª pós-graduação, dou aula em pós-graduação na Universidade de Campo Grande, online, e estou já procurando um outro curso para fazer de psicologia. Eu não paro, eu estou com 71 anos e eu não estou ainda pronto para parar.
Então, eu acho que a gente tem que estar constantemente estudando, evoluindo, questionando, buscando algo diferente para que a gente consiga melhorar o que a gente já tem estacionado. Muito bom. E o esporte também educa. Quais são os principais valores de um jovem que desenvolve ao longo dessa caminhada? A disciplina, saber compartilhar, isso é muito importante, difícil na juventude de hoje. Obedecer regras. O esporte, ele é composto de regras. E às vezes as famílias não dão limites e transferem para os professores, para os técnicos, a educação dos filhos que eles puseram no mundo. Então, a gente até faz essa parte, mas não deveria. A gente tem que educá-los de uma forma, mas os pais têm a educação principal que tem que ser dado dentro de casa. Então, hoje o esporte auxilia na educação, mas não é a nossa função. E qual que é o papel da escola na formação de um atleta? É possível conciliar estudos e esporte no alto rendimento? É possível. Eu consegui, vários atletas meus conseguiram. Eu vou falar rapidinho. Eu fazia a matrícula deles, eu ia nas reuniões de pais e mestres, porque os pais estavam fora e longe. Eu obrigava a estudarem, a fazer trabalho, e as dificuldades deles eu auxiliava. Porque eu fazia ali o papel de pai. Eu não deveria até fazer isso. Eu acho que eles tinham que ter essa iniciativa. Mas com essa ajuda minha, eles acabavam, entre eles, se arrumando, se ajeitando, e se ajustavam, e acabavam entrando no clima da escola. Então, eu acho que a gente tem que dar um empurrãozinho, porque entre eles ali, num grupo de 10, se 2 não querem, eles contaminam os outros. Com certeza. Então, a gente tem que orientá-los. É possível estudar, basta ele querer. Eu até hoje não parei. Ô Silvio, você falou relacionado ao papel da família aí, que eles têm que educar, né? Também sem botar essa pressão excessiva. Mas existe casos, por exemplo, de um adolescente, uma criança chegar para o esporte, mas não é o desejo dela e sim dos pais? Ah, existe muito. Existe. O pai é frustrado porque não foi um atleta. Aí quer botar o filho realizar o sonho dele. Transfere para o filho a obrigação de representá-lo. É meu filho, eu quero, ele é o melhor. E esses pais dão problema nos jogos, porque eles vão e passa a ser chefes de torcida organizada. E você não sabe os problemas, os BOs que acontecem. Meu Deus. Tem casos que o árbitro para o jogo e fala, se ele não sair do ginásio, o jogo não continua. Eita. E a cobrança também não é só no ginásio, a cobrança com o técnico. Fora. Meu filho é melhor, meu filho tem que jogar. E quem está convivendo com o atleta é o técnico, né? O pai não está vendo o resultado dos treinamentos. E nenhum técnico que seja um pouquinho inteligente vai preferir se o B está melhor. Ele vai jogar aquele que estiver dando melhores resultados. Então, isso muitas vezes acontece com as famílias que não estão no dia a dia, no momento da quadra, com seus filhos. E muitos pais acreditam que o esporte pode garantir o futuro financeiro dos filhos. Como você enxerga essa expectativa? Hoje isso é muito frequente, né? O menino ou a menina que consegue entrar num grande clube e começa a despontar no esporte, o pai já começa a crescer os olhos, querendo colocar filho a juros aí, né? Isso é comum. Eu vejo com certa preocupação, porque o esporte, eu costumo dizer que é uma caixinha de surpresa. Quem é que garante que essa menina ou esse menino vai ter saúde sempre? Ele pode ter um entorse grave, um rompimento de ligamento, e isso é comum hoje com um esporte de impacto, esporte de saltos, de muita explosão. Então, a gente não tem nada garantido. Então, apostar as fichas financeiras no filho que está começando, eu acho que não é uma coisa saudável para se alimentar. E como que é a rotina de um atleta de base? Quanto de dedicação é necessário para quem sonha se tornar um profissional?
Bom, a dedicação de 100%, né? Ela sai de manhã, vai para o colégio. Isso tem que acontecer. E quando não vai, os diretores, os coordenadores me ligavam. Isso quando eu estava com o pessoal na minha mão. Depois eles voltam para o clube, almoçam, descansam um pouco e já entram na parte física ou na quadra. E depois da quadra vão para a parte física. Mas essa rotina, quadra e parte de preparação física, é diária. À noite, quando não tem os jogos, eles terminando o treino 7, 8 horas, vão para casa para descansar. Isso é o que tem que acontecer, senão eles não vão aguentar a rotina diária aí de uma semana. E você revelou inúmeros atletas que chegaram à seleção brasileira, incluindo campeões olímpicos. O que eles tinham em comum quando ainda eram jovens? Tinha o biotipo, tinha inteligência, tinha a vontade de ser alguém no esporte, tinha uma boa coordenação motor, uma boa parte cognitiva e educação. E os que não tinham, a gente fazia se ter. tornar educado. E depois de formar tantos atletas que vestiram a camisa do Brasil, você nunca pensou ou teve um sonho de fazer parte da comissão técnica da seleção brasileira? Hoje não, né? Com 71 anos. Mas quando eu tinha 30, 40 anos, eu ia já para os brasileiros como técnico da seleção paulista e eu ganhava o campeonato. Eu não, nós ganhávamos o campeonato e um mês depois saiu uma convocação. Eu não estava nem convocado para catar bola. Nunca fui chamado para catar bola na CBV, a verdade é essa. Mas em vez de me preocupar, de xingar, de ficar chorando pelos cantos, eu falava, vou ser melhor no ano que vem, quem sabe. E esse ano que vem passou, se não fui chamado, não faço a menor questão hoje. Desejo sorte para quem vai. Às vezes vai gente que eu nem conheço, que ninguém conhece, e eu chego à conclusão que esse cargo, essa posição na CBV é político. E foi bom você perguntar, porque eu dou muito curso pelo Brasil todo, e todos os cursos eles me perguntam, mas você nunca foi para uma seleção? Eu falei, olha, me contento em ter participado 30 brasileiros, sendo técnico da seleção paulista, fomos campeões em 27, e isso para mim bastou. Talvez eu não tenha pedigree, ou não tenho um bom padrinho. Então, eu hoje, quer saber, eu tô andando para a coisa. Eu não faço a menor questão, e já fiz, né, há 30 anos atrás, e hoje eu acho que eu não agradei muita gente, porque assim que eu entrei no vôlei, foram títulos, sucesso, e quando você ganha muito, vence muito, você aparece muito. Então, a gente sempre foi um técnico a ser batido. E quando você passa a ser batido, uma minoria quer te derrubar. No bem, ou falando mal. E falando mal é o que mais acontece no meio do esporte. O incompetente, ele quer vencer, mesmo que destruindo o outro ser humano. E eu, muito cedo, me vacinei. Então, falaram de mim, só não falaram que eu sou Jesus Cristo. O resto, o que você puder imaginar, eles falaram. Entendeu? Até droga no meio. Eu nunca fumei, nunca. E eu casei velho, com 31 anos, e fui tendo um filho, nós fomos tendo um filho atrás do outro. 4 filhos. Eu tinha que sustentar essa família. E eu não fazia propaganda da minha família. Entendeu? Então, o fato de eu ter que sustentar, dar condições para que vivessem bem, eu tinha que continuar fazendo o meu trabalho bem, da melhor maneira possível, para que eu não te perdesse os empregos. Hoje não preciso mais, mas continuo fazendo com a mesma dedicação de sempre. Então, seleção já passou, não quero ser lembrado como aquele que não foi convidado nem para catar a bola, mas eu posso te garantir com toda certeza, muitos que lá passaram, talvez não fosse nem meu terceiro assistente. E quando você vê atletas que passaram pelas suas mãos, representando o Brasil e conquistando títulos, qual é o sentimento que desperta em você? Esse é o sentimento de não ter sido técnico da seleção brasileira, mas quem colocou atletas lá campeões olímpicos. Que você quer uma medalha de ouro melhor do que essa? Eu não fui
talvez por problemas políticos, não sei, não quero nem discutir, por falta de um empurrão, mas eu coloquei 3 campeões olímpicos que me deram e me dão ainda muito orgulho. Então, eu vou até fazer uma tatuagem dos aros olímpicos e num dos aros, eu vou colocar, cada aro, eu vou colocar o nome dos 3 que passaram por mim aí na minha formação. E na sua opinião, o esporte brasileiro evoluiu na formação de novos talentos ou ainda precisa melhorar? Olha, evoluiu em todos os sentidos, até na política, né? Então, a evolução ela vai caminhando junto com os problemas políticos, com a falta de reconhecimento, mas, ao mesmo tempo, os atletas vão se graduando mais. Então, houve uma evolução geral. E que conselho você daria para um jovem que sonha em defender um grande clube ou uma seleção brasileira? Bom, que ele seja persistente, né? Que ele se cuide psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, e que ele saiba escolher as amizades e que não deixe nada tirar os objetivos dele de mente. Ele tem que focar, estudar e buscar esse objetivo, porque só ele vai ser capaz de conquistar só ele vai conseguir alcançar o objetivo dele, independente de ter ou não gente do lado dele ajudando ou atrapalhando. Se ele tiver o foco, ele vai conseguir. Já aconteceu de na peneira ali vir na primeira vez e não ser selecionado e essa mesma pessoa voltar e conseguir? Ah, já várias vezes. Várias Porque o vezes. momento não estava totalmente No momento ele não preparado. estava preparado e eu chegava limpo com ele. Falava, você é bom, mas no momento você não cabe. Mesmo porque as peneiras, a gente tinha, na época, era obrigado 12 atletas. A gente tinha 12, 14, 15 atletas. Às vezes, na peneira, a gente já estava com a equipe montada. Tinha uma posição, 2 para ser selecionado. Mas no ano seguinte, metade daquele time já ia estourar a idade. Então a gente já ia buscando e avisando, ó, o ano que vem, se você voltar, você já está selecionado. Então era uma forma da gente não ser tão mal visto assim para aquele grupão que estava lá testando. E qual mensagem você deixa para os pais, professores e educadores que ajudam a formar esses futuros atletas? Bom, os pais têm que amar mais os filhos, educá-los para a vida e orientá-los a ser alguém, não como ele teve a experiência pai. Porque às vezes o pai peca por 2 motivos. Quando ele não teve nada na infância, ele quer dar tudo para o filho. Uhum. É um erro muito grave. E quando ele teve, ele quer exigir que o filho seja o melhor. Isso não pode acontecer. Ele tem que ensinar o filho a respeitar os colegas de trabalho, os concorrentes. Não são adversários, são concorrentes. Então, se a família, se os técnicos, os dirigentes, hoje, os procuradores, empresários, ter esse olhar para o atleta, eu acho que facilita muito a carreira esportiva desse menino ou dessa menina. E você acha que a parte tecnológica hoje influencia muito no desenvolvimento, no desempenho, às vezes até do interesse desse jovem de treinar? Eu tenho certeza. Eu sou da época da prancheta. Então eu anotava tudo na minha prancheta. Eu tenho um caderninho, que meus amigos falam, esse caderninho, se ele falasse. Mas eu admiro muito o trabalho dos estatísticos hoje, né? Eles te dão os resultados, quantos ataques para a direita, para a esquerda, quantas largadas, quantos passes A, B, C, quantas bolas essa menina levantou com o passe vindo da posição 5 para a ponta. Então, isso são dados que vai te facilitar. Mas eu estou viciado em olhar e tomar a decisão ali na beirada da quadra. Eu ainda não me acostumei muito com a estatística, porque às vezes a minha observação batia com a estatística, a maioria das vezes.
Então, eu admiro a estatística, admiro essa parte, eu acho fundamental no esporte moderno hoje, mas eu, na base, não utilizei muito. Mas você acha que futuramente vai ter um grande número de esportistas referente à questão mesmo da tecnologia? Por exemplo, hoje a criança nasce, a primeira coisa que ela recebe é um celular, é um tablet, ela já não brinca, ela já não corre, né? Já não faz mais atividade como a gente fazia antigamente, brincava na rua, jogava bola, se exercitava o tempo todo. Então hoje eles estão muito ocupados tecnologicamente. Você acha que isso vai impactar alguma coisa? Olha, claro, a parte motora fica comprometida, né? Porque antes a gente pulava o muro, a gente Sim. ia nadar no rio, a gente ia roubar laranja, tinha que pular o muro, o dono É, acordava, ou vinha o viu o cachorro, a gente tinha que cachorro? ser rápido, aquela habilidade, aquela destreza. A gente jogava futebol na rua, arrancava o topo do dedão do pé, mas a gente estava em constante movimento, se educando empiricamente, né? A gente estava em constante evolução motora. Hoje, ele senta numa posição totalmente inadequada, prejudica, surge as escolioses, né, em C, em S, a cabeça para frente, o ombro muito caído, e a parte física, a resistência e a parte de força, de explosão, fica comprometida. E às vezes no clube, os técnicos querem o resultado imediato e essa parte deixa a desejar. Ela não é trabalhada. E quando ela é trabalhada, ela não é trabalhada adequadamente. Volto a repetir, não é quantidade, é qualidade. Até porque, Silvio, eu como professora em sala de aula, aqui em São Paulo principalmente, nas escolas que eu passei, eu não vi nenhuma escola ter jogos para ter competição, às vezes entre as próprias escolas. Não tem mais isso, não existe mais. Na De- minha época, até porque eu sou piauiense, né? Eu sou lá da região Nordeste, então a gente fazia competições entre cidades, a gente jogava, era muito legal, né? Hoje a gente já não vê tanto isso. É falta de interesse da escola, porque toda competição você vai ter que trabalhar no sábado. Hum. Já vai ter que pagar o professor, vai ter que trabalhar o porteiro, vai ter que trabalhar os funcionários. Então, as escolas, a maioria corta. Eu tive sorte, só trabalhei em colégio particular e grandes, né? E eu conquistei com o dono da escola e com os coordenadores a necessidade. Eu dizia que era a minha avaliação. Então, eu montava equipes não só de voleibol, mas de futebol, de atletismo, de handebol, de basquete e natação. E junto com mais 2, 3 professores que a gente tinha, eu coordenava ali, sem ser o coordenador oficial, mas eu comandava aquele grupo de professores e a gente ia ganhando os alunos, grupinhos de alunos dentro do colégio e descobrindo as modalidades que era adequada para eles. Então, eles criavam interesse. Isso aconteceu em todos os colégios que eu passei. E participava de todos os campeonatos que aparecia, que éramos convidados. E isso foi amadurecendo o esporte dentro das escolas, que eu era o professor. Então, depende muito do professor. O professor, para dar certo, ele tem que ser tinhoso, ele tem que buscar, ele tem que conquistar e tem que, acima de tudo, gostar de educar. Mas você acha que na rede pública falta incentivo? Falta incentivo, falta material e o professor é acomodado porque ele não vai pôr do bolso dele para compra de material. E nem sempre o material esportivo que chega nas escolas são adequados. São bolas de 4ª categoria, 3ª categoria, o material não é um material bom, e pelo menos na minha época que eu tinha contatos com os professores, não sei hoje se melhorou, mas depende muito do apoio das coordenadoras, dos diretores, mas depende muito mais do professor, principalmente vender a necessidade do esporte para o aluno junto com as famílias. E eu sempre tive um bom relacionamento com os pais. Silvio, diante de toda a sua carreira, você já se sente realizado? Olha, eu poderia dizer que sim,
Mas aí eu morro amanhã. Entendeu? Então, eu ainda acho que falta alguma coisa. Para você ter uma ideia, o ano passado me tiraram da quadra, né? Não sou técnico, passei a coordenar um grupo de técnicos no Pinheiros, da categoria de base. Mas eu estou num colégio em Alphaville, a convite do dono do colégio Start, bilíngue, famoso colégio de Alphaville, que me deu a honra de ter o meu nome na escola de Ai, vôlei. que chique. Escola de vôlei, Academia Silvio Forte. Para mim, eu não podia recusar. E ele tem 2 filhas que são futuras atletas, eu tenho certeza, estão trabalhando muito bem, hoje já em clubes, jogando, que começaram a fazer o trabalho em Jundiaí, onde mora, e lá comigo no Start. E nós estamos trabalhando, e eu tenho certeza que serão grandes atletas. Junto com elas, nós temos lá meninas, 25 meninas, e já estamos montando um grupinho para o ano que vem, com mais 25. Então a gente vai ter 50 meninas trabalhando voleibol num ambiente muito bacana, ideal para a prática de esporte, com piso flutuante, com material de primeira, com todas as aparelhagens de primeira. E eu estou muito contente, realizado. O que me falta no Pinheiros de estar na quadra diretamente, eu estou praticando lá com esses grupinhos dessas meninas. Para você ter uma ideia, nós estamos participando do campeonato da Alphaville, e nós estamos em primeiro lugar, invictos ainda. Então o trabalho tem muito amor envolvido aí. E eu tenho certeza que vai dar certo. Então, o seu maior prazer é fazer isso. O meu maior prazer é continuar educando, é continuar estimulando essa criançada para a prática do esporte. E qual que é as suas projeções para o futuro? Bom, eu estou no Pinheiros, eu quero amadurecer o grupo que eu estou coordenando, porque eu peguei o bonde andando, né? Então, para você chegar e coordenar, para colocar o seu perfil, o que você acha ideal, não é em 2, 3 meses. Uhum. Então, você tem ali um grupo com perfil muito bom. Então, tem algumas coisas que têm que ser ajustadas, né? E respeitadas. E o que não for o ideal, a gente tem que fazer dar certo, né? E o meu segundo é continuar dando meus cursos pelo Brasil todo, que eu estou levando um pouquinho do que eu acho que é o ideal. Eu fiz todas as capitais do Norte e Nordeste. Agora a gente está indo para o Sul, né? Londrina, Joinville e Caxias do Sul serão as próximas cidades, Curitiba. E paralelo a isso, eu quero que a minha academia forte, do vôlei forte no Start, dê muito certo, porque eu estou muito confiante. Mas esses cursos que você dá é algo seu pessoal, que você desenvolve? A maioria eu tenho convite, né? E agenda minha favorece, porque eu trabalho no Pinheiros até sexta-feira à tarde. Então eu pego avião à noite e dou o curso no sábado, domingo até às 3, quando 5 horas, 6 estou no aeroporto, voltando para São Paulo. Então, isso eu fiz Belém, Manaus, fiz São Luís, fiz Maceió, Salvador, quero chegar no Piauí, se Deus quiser, falta só Piauí, você acredita? A última foi São Luís do Maranhão, por sinal eu não conhecia, e eu joguei futebol na Paraíba, eu fui da Paraíba, eu morei 1 ano em Campina Grande, amo a Paraíba, amo o Nordeste, me dei muito bem no Nordeste, mas tive que voltar para o Sul, e eu espero agora esses cursos no Sul aí. E estou dando aula na pós-graduação em Campo Grande, né? Na pós-esporte. Começaremos a próxima turma já semana que vem, terça-feira, online. E para encerrar, se você pudesse resumir uma única frase, o segredo para transformar o sonho de um jovem em uma carreira de sucesso no esporte, qual seria? Respeito. Procure ser o mais honesto possível e tenha muita dedicação com o que você almeja lá na frente. E para essas pessoas que queiram te contratar para fazer essas formações que você falou aí que você faz, como que as pessoas podem te contatar? Me localizam no Instagram, no Facebook, Silvio Forte, né? Ou então vai no
no que fim levou o Milton Neves. Silvio Forte, goleiro do Palmeiras. Tem lá toda a minha vida, meus contatos. E eu tenho certeza que não é fácil, não é difícil me localizar hoje. Claro que não. Eu fui lá no Google, botei seu nome. Até eu me assusto. Até eu me assusto, porque tem fotos ali, tem coisas que eu não lembro de ter tirado essas fotos. Mas eles pegam em jornais, essas coisas todas, revistas. Então, eu fiquei surpreso. Ontem à noite, eu estava numa pizzaria comemorando o aniversário de uma colega nossa. E o carecão com essa barba assim, e uma das meninas procurou e me viu lá, com a foto do Palmeiras, Gabiludo, aquele garotão. Falou, não é você. Eu falei, nem eu sabia que tinha essa foto. Mas assim, tem pessoas que a gente busca que demora você achar, né? Quando eu coloquei seu nome, nossa, apareceu assim, vários sites, porque, várias veja coisas. bem, é verdade, eu também me surpreendo, e eu agradeço muito a Deus, porque sempre tive assim, essa visibilidade. E Silvio Forte você localiza rapidinho. Também, 30 brasileiros, nós vencemos 27, né? Esses campeões olímpicos que passaram por mim e muitos outros. E estou constantemente em cursos e tal, então alguma coisa, você sabe que a internet hoje, ela concentra muitas informações. E provavelmente essa aí é a facilidade que Você, por exemplo, nessas rodadas que você dá aí pelo Brasil, existe muitas pessoas que te procuram referente a pessoas que moram nessas regiões para poder trazer para o esporte, para querer saber como que funciona, para passar numa peneira? constantemente, se eu te mostrar o meu WhatsApp, eu não sei nem como eles conseguem o meu contato. E eu tenho jogador tal, e às vezes eu falo, você tem altura? Às vezes tenho 1,68. Então, veja bem, olha a dificuldade, mas é muito baixo. Qual a posição central? Hoje, o masculino, com menos de 2 metros, não terá sucesso. Ele vai jogar uma Liga B, uma Liga C, só se for assim muito, mas muito bom, dependendo da posição. Tivemos o Giba com 1,92 m, 93, mas eram outras épocas. Agora, ele era uma pessoa, um atleta fora de série, fora da curva, né? E às vezes você tem um atleta fora da curva com 1,85 m, 1,90 m, mas é muito difícil, é muito difícil. Muito bom. Bom, se você aí, jovem, tem esse desejo, né, de ser um jogador no esporte, né, persista, né? Vocês ouviram aqui o que o Silvio Forte falou referente a isso. Então, se tá dentro de todos esses critérios que ele falou aqui, ó, vá atrás. Quem sabe? Eles estão buscando um profissional como você. E eu queria aqui agradecer imensamente, viu, Silvio? Olha, foi extremamente uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Saber da sua história, da sua formação. Então, como eu te falei no início, né? Tudo tem um propósito. Se você não tivesse vindo para o esporte, todas essas pessoas que passaram, todos esses profissionais, né, que chegaram a ter êxito na vida, que passaram nas suas mãos, esse era o propósito de vida seu, para poder trazer todo o conhecimento que você teve e tem ainda para poder proporcionar para muitas pessoas. Eu tenho certeza disso, porque às vezes a gente fala, meu Deus, sou muito religioso, qual foi a proposta que Deus me deu? Uma delas é transformar vidas. Tenho certeza maravilha. disso. É isso aí. Então, gente, gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de ter o Silvio aqui. E se você que é esportista ou tem alguém na família que você gostaria que fosse, né, um atleta, compartilha esse vídeo. Se você ainda não nos segue, curte, compartilha. Um abraço, até o próximo podcast.